Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. O que vamos aprender nesta aula? Colocando aí para vocês o nosso objeto de conhecimento, elementos notacionais da escrita, morfossintaxe. Detalhamento, período composto por subordinação, orações subordinadas adjetivas, efeitos de sentidos. Ok? Então, esse é o nosso conteúdo e vamos à nossa aula. Nesta aula, nós vamos estudar as orações que exercem a função de adjetivo. Lembrando, o que é um adjetivo? O adjetivo, gente, é a palavra que caracteriza, qualifica um substantivo. Então, é ela que vai trazer qualidade, característica para o nome. E aí, exemplos, observem estas duas orações que eu trago para vocês. O aluno dedicado passou na prova e o aluno que era dedicado passou na prova. Analisem comigo a primeira oração. Percebo que nessa primeira oração eu tenho aqui um adjetivo. Que adjetivo eu tenho nesse enunciado? Exatamente a palavra dedicado. O aluno dedicado passou na prova. Percebo que a palavra dedicado está qualificando, atribuindo uma característica a um nome. Que nome é esse? É o substantivo aluno. Então, percebo que aluno é o nosso substantivo e esse substantivo é caracterizado pelo adjetivo dedicado. O aluno dedicado passou na prova. Ok? Agora, observem que na segunda oração, eu não tenho apenas uma palavra, mas eu tenho um enunciado inteiro que qualifica o substantivo aluno. Que enunciado é esse? Perceba que a segunda oração, nós temos essa construção. O aluno que era dedicado passou na prova. Qual é o enunciado que qualifica o substantivo aluno? Percebemos que o enunciado que qualifica esse substantivo é exatamente o enunciado que era dedicado. E percebam que, por qualificar, esse enunciado exerce a função de adjetivo. E observem também que o mesmo substantivo é classificado, ou seja, qualificado por esse enunciado que era dedicado. Quem era dedicado? O aluno. O nosso substantivo aqui é qualificado, tem uma característica que é atribuída a ele por meio desse enunciado. Agora, percebam que na primeira oração, o aluno dedicado passou na prova, eu tenho apenas uma palavra qualificando o substantivo aluno, certo? Exatamente o adjetivo dedicado. Já no segundo enunciado, na segunda oração, nós temos um enunciado inteiro, uma oração qualificando esse substantivo aluno. Por que é uma oração? Lembrem que a oração é todo enunciado que possui verbo. E onde está o verbo desse enunciado? Que era dedicado. Perceba que nós temos era, o verbo ser. Então, por possuir um verbo, já sabemos que esse enunciado é uma oração e exerce a função de adjetivo. E são exatamente essas orações que nós vamos estudar. As orações que exercem a função de adjetivo e qualificam um substantivo. Ok? Então, o que é uma oração adjetiva? Colocando o conceito para vocês, olha só. As orações subordinadas adjetivas exercem a função de adjunto adnominal. Por que adjunto adnominal? Porque elas qualificam o nome, então elas vêm próximo ao nome. Função própria de adjetivos. Então, sabemos que o adjunto adnominal é função de adjetivo. E é por isso que nós chamamos essas orações inteiras de oração subordinada adjetiva. Ok? A oração subordinada adjetiva, ela possui características próprias. Certo, gente? E quais são essas características que são fundamentais e importantes que a gente preste atenção nelas? Primeiro, para ser uma oração tem que ter verbo. Então, a oração subordinada adjetiva, ela possui um verbo. Por isso que ela é chamada de oração, ok? Ela também é introduzida por um pronome relativo, como o pronome que, quem, qual,
cujo. Percebam que é esse pronome que vai fazer a ligação entre essa oração subordinada adjetiva com a oração principal do enunciado do período, certo? Então, percebam que, diferente de uma oração subordinada substantiva, que nós temos as conjunções integrantes, o que e o se, a conjunção, ou seja, o elemento que vai fazer a conexão na oração subordinada adjetiva é exatamente o pronome relativo, tá bom? Outra característica importante, funciona como um adjetivo, determinando um termo da oração principal. Ok? Então, possui verbo, possui pronome relativo e sempre vai determinar um termo da oração principal. Ok? Então, vamos aos exemplos para que fique claro para a gente o que é uma oração subordinada adjetiva. Ok? Aqui nesta oração, ou seja, neste período, nós temos o enunciado. Eu li o livro que era interessante. Percebam que eu tenho um período composto por subordinação, porque a gente percebe que as orações elas possuem uma dependência sintática, certo? Então, percebam aqui que a nossa oração subordinada adjetiva, ela sempre começa pelo pronome relativo que, certo? Então, quando você vai no período, observa no texto, você, para identificar a oração subordinada adjetiva, já procura o pronome relativo para identificar a oração inteira. Então, perceba que o pronome relativo que está presente aqui, ele inicia a nossa oração adjetiva e a oração completa é que era interessante, ok? Percebam, o que era interessante? O que é qualificado aqui? É exatamente o substantivo livro. E o substantivo livro está lá na nossa oração principal. Qual é a oração principal? Eu li o livro, certo? Percebam que o livro é o termo que é qualificado pela oração subordinada adjetiva. Lembrando sempre que a oração principal, ela não vai possuir o pronome relativo, ele não estará presente nela, ok? Assim como as outras orações principais da oração subordinada substantiva, a oração principal é aquela que não possui conjunção, ok? Aqui também nós vamos ter uma oração principal que não terá o pronome relativo, ok? Percebam que o substantivo livro, que está presente na oração principal, é qualificado justamente pela nossa oração subordinada adjetiva. Perceba que ela atribui uma característica ao substantivo livro, ok? Então, por isso que nós chamamos essa oração inteira de oração subordinada adjetiva. E percebam, por que ela é subordinada? Retira a oração principal, que era interessante. Percebo que a nossa oração perde informação, certo? A oração subordinada sozinha, ela perde informação, ela não faz sentido, então percebo que ela necessita da oração principal, porque ela exerce uma função na oração principal, a função de adjetivo, de adjunto adnominal. Então, por ser dependente da oração principal, ela é uma oração subordinada, ok? E subordinada adjetiva, porque, como já vimos, ela caracteriza um substantivo da oração principal, que é exatamente o substantivo livro. Certo, gente? Para que a gente possa compreender, temos um texto que vai aprofundar o nosso conhecimento em relação à oração subordinada adjetiva. Lembrando que ela pode ser classificada em dois tipos, e é exatamente o que esse texto vai explicar para a gente. A oração subordinada adjetiva, então perceba que na relação que estabelece com o termo que caracteriza, a oração subordinada adjetiva pode atuar de duas maneiras diversas. Ela pode restringir o sentido do termo antecedente, individualizando, e aí nós teremos uma oração subordinada adjetiva restritiva, por isso que nós dizemos aí que vai restringir, certo? E ela também pode realçar um detalhe ou amplificar, certo? Amplificam dados que sobre o termo antecedente, certo? Sobre o substantivo, acrescentando uma informação que já é de conhecimento geral ou se aplica a todos. E aí, quando nós temos uma oração que faz isso, nós vamos ter uma oração subordinada adjetiva e explicativa. Sintetizando, voltando aqui comigo, a oração subordinada adjetiva restritiva vai restringir, vai particularizar
o termo, o substantivo. Já a explicativa, pelo nome você percebe que vai explicar algo, vai acrescentar uma informação que todo mundo sabe, certo? Então percebo que quando ela aparecer também, vai indicar que algo é aplicado a todo o conjunto que aquele substantivo representa. Vamos entender melhor? Então vamos analisar as duas separadamente, com exemplos, para que vocês possam compreender bem. Começando pela oração subordinada adjetiva explicativa. Pessoal, o que vai caracterizar essa oração? Percebam que ela sempre será separada por vírgulas. Então, nós vamos ter vírgulas isolando essa oração da oração principal, ok? Essa é a primeira característica das explicativas, ok? Percebam que a vírgula tem que estar presente para ser uma oração subordinada adjetiva explicativa. Outra informação importante. A informação que ela traz é um detalhe a mais sobre o substantivo, algo que já é de conhecimento geral ou que se aplica a todos do grupo, ok? Guarda essa informação, a gente vai já verificar isso na prática. Outro ponto também, a vírgula significa que a informação se aplica a tudo que está sendo falado, ok? Então, vamos ao exemplo, para que fique bem claro. Temos aqui um período composto por subordinação mais uma vez, e observem que aqui eu tenho a presença de uma oração subordinada adjetiva explicativa. Esse período, nós temos aqui, os brasileiros, que são um povo acolhedor, devem preservar sua cultura. Qual é a nossa oração subordinada adjetiva? Onde está ela? Percebo que ela está presente aqui no enunciado, que são um povo acolhedor. Essa é a nossa oração subordinada adjetiva explicativa. A qual termo ela se refere? Vocês percebem que ela se refere ao substantivo brasileiros, que faz parte da nossa oração principal. E um fator importante, percebam que ela é isolada por vírgulas. Eu tenho vírgulas logo após o enunciado, ou seja, a palavra brasileiros, e aí começa a nossa oração com o pronome relativo, que são um povo acolhedor. Finalizou a oração subordinada adjetiva, temos outra vírgula isolando essa oração do restante da oração principal, certo? E qual é a oração principal? Os brasileiros devem preservar sua cultura. Essa é a nossa oração principal, ok? E observem que são um povo acolhedor, caracteriza qual termo da oração principal, qual o substantivo? O substantivo brasileiros. Agora, um ponto importante com relação ao sentido. Percebam, os brasileiros, que são um povo acolhedor, devem preservar sua cultura. Percebam que quando eu tenho essa oração aqui, uma oração subordinada adjetiva explicativa, percebam que ela está afirmando para mim que todo brasileiro é uma pessoa, é alguém que acolhe, é um povo acolhedor. Então, percebam que essa oração subordinada adjetiva explicativa aplica essa ideia de acolhimento, de ser acolhedor a todo cidadão brasileiro, certo? Então, percebo que quando você tem uma oração subordinada adjetiva explicativa, aqui isolada por vírgulas, eu vou interpretar que todo brasileiro é acolhedor. Todo cidadão brasileiro é uma pessoa acolhedora, ok? Então, essa é a ideia que nós temos com essa oração subordinada adjetiva explicativa. Esse é o sentido, o efeito de sentido que ela gera aqui na nossa oração, ok? Mais um exemplo, colocando aqui para vocês. Os livros que estão sobre a mesa foram vendidos. Temos aqui mais uma vez um período composto, certo? Esse período é composto por subordinação. Nós temos a presença de uma oração subordinada. Percebe que a oração subordinada depende da outra oração para ter sentido. Ela exerce uma função sintática da outra oração, de um termo da oração principal. E qual é a nossa oração subordinada? No caso, a explicativa aqui. Percebam que é o enunciado, a oração que estão sobre a mesa. Por que é uma oração? Porque a gente tem o verbo estar presente na oração, exatamente nesse enunciado, ok?
E é uma oração subordinada adjetiva porque ela está caracterizando algo que está presente lá na oração principal. O que ela caracteriza? O substantivo, certo? Então, ela está caracterizando um substantivo da oração principal. E perceba que ela está isolada aqui também, por vírgulas. Então, sabemos que a vírgula é uma característica marcante e importante na oração subordinada adjetiva explicativa. E quando ela está presente, ela já diz para mim, essa oração é explicativa. Agora, a nossa oração principal, qual é? Os livros foram vendidos. Perceba que essa é a nossa oração principal. E qual termo é caracterizado pela nossa oração subordinada adjetiva explicativa? O que está sobre a mesa? Exatamente os livros, certo? Então, os livros é o substantivo que é caracterizado, o termo que é caracterizado pela nossa oração subordinada adjetiva explicativa. Percebam, os livros que estão sobre a mesa foram vendidos, ok? Agora, é importante você observar o sentido. Os livros que estão sobre a mesa foram vendidos, certo? Então, significa que todos os livros que estavam sobre a mesa, todos aqueles foram vendidos, certo? Então, percebam que eu tenho a aplicação dessa ideia de venda a todos os livros. Isso significa também que todos os livros daquele local estavam sobre a mesa e todos eles foram vendidos, ok? Por quê? Eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa, ela acrescenta uma característica, uma informação em relação ao substantivo da oração principal e aplica a ideia a todo o substantivo, a todos os elementos desse substantivo, ok? Agora, se eu não tivesse a vírgula, eu já teria um outro tipo de oração. E nesse outro tipo de oração, se eu não tivesse a presença dessa vírgula, eu teria outro sentido. Percebam que se eu tivesse uma oração subordinada adjetiva restritiva, isso significava que nem todos os livros daquele local, daquele ambiente foram vendidos. Então, somente alguns foram vendidos, e somente aqueles que estavam sobre a mesa. E aí nós teríamos uma oração subordinada adjetiva restritiva, e percebam que ela não seria separada por vírgula. A ideia é diferente, ok? Então, vamos entender a oração subordinada adjetiva restritiva? Colocando o nosso texto aí. As explicativas, sabemos que elas sempre terão vírgulas, isolando a oração do restante da oração principal, ok? Já as restritivas, ela nunca será separada por vírgula, ela não possui vírgula, ok? Essa é uma diferença marcante também das orações subordinadas, ok? Adjetivas restritivas, elas não possuem vírgula. Outro ponto importante com relação ao sentido. A informação restringe, limita ou especifica o substantivo, separando uma parte dele das demais. Ok? Então, perceba que a gente vai ter uma ideia de restrição, de limitação e de especificação, ok? Apenas se referindo a uma parte de um todo, ok, gente? Outro ponto, a falta da vírgula significa que a informação se aplica somente àquele grupo específico. Então, toda vez que você tiver uma oração subordinada adjetiva restritiva, você não terá a presença da vírgula e você já sabe que a informação que ela trouxer vai se aplicar a uma parte do todo. Ok? Vamos aos exemplos. Então, os alunos que estudaram, passaram na prova. Esse é o meu período composto por subordinação, porque nós temos orações, 2 orações aqui, certo? Relembrando aí, quais são as orações que nós temos presente? Percebam, os alunos passaram na prova, essa é uma oração com o verbo passar, e estudaram, os alunos estudaram, é a outra oração com o verbo estudar, 2 orações. Ok? É um período composto por subordinação, percebo que elas são dependentes, e percebo que uma oração está caracterizando um termo da outra oração. Então, qual é a oração que caracteriza? Exatamente a oração que estudaram. É a nossa oração subordinada adjetiva restritiva. Ela está particularizando, ok?
um termo da oração principal. E qual é a oração principal? Os alunos passaram na prova. Qual termo é caracterizado? O substantivo alunos da nossa oração principal, ok? Agora, percebam que aqui na oração subordinada adjetiva restritiva, diferente da explicativa, eu não tenho vírgula, separando a nossa oração subordinada da oração principal, ok? Agora, com relação ao sentido, pergunto a vocês, todos os alunos passaram na prova ou apenas uma parte desses alunos passou? O que vocês respondem para mim? Todos os alunos passaram na prova ou só uma parte dos alunos passou? Agora estamos trabalhando com sentido, gente. Então, observem aqui que quando eu tenho uma oração subordinada adjetiva restritiva, eu estou trabalhando com uma parte, particularizando. Percebo que essa oração aqui, ela traz a informação de que somente alguns alunos passaram na prova, não foram todos. E quais foram os alunos que passaram na prova? Somente aqueles que estudaram. Ok? Então, observem que aqui nós temos a ideia de restrição. Ok? E ela estará presente quando a oração subordinada adjetiva for restritiva. O que marca visualmente que é uma oração subordinada adjetiva restritiva? A ausência de vírgula, ok? Como não tem vírgula, já sabemos que é uma oração subordinada adjetiva restritiva e que ela está particularizando uma informação, ela está particularizando algo, ok? Aqui ela informa que somente uma parte dos alunos passou na prova, a outra não passou. E quem foi que passou? Somente aqueles que estudaram, certo? Mais um exemplo, colocando aqui para vocês, observem. O meu irmão que mora em Manicoré vem me visitar. Período composto por subordinação. Percebo que temos duas orações aqui. Qual é a primeira oração? O meu irmão vem me visitar. E a outra oração? Que mora em Manicoré. Percebo que a primeira oração tem o verbo vir, certo? Na sua forma vem. E a outra oração, o verbo morar, na sua forma mora, ok? Agora, é um período composto por duas orações. Percebam que é um período composto por subordinação, porque nós temos uma oração que está particularizando, ou seja, que está ali dependendo de um outro termo da oração principal, caracterizando. E que oração é essa? É a nossa oração subordinada adjetiva e restritiva, ok? Percebo que ela caracteriza um termo da oração principal. Qual é a oração principal? O meu irmão vem me visitar. Essa é a nossa oração principal, destacando aqui para vocês essa oração. E percebam que, qual termo é caracterizado? Quem mora em Manicoré? Meu irmão. Então, percebam que o substantivo irmão é o substantivo que é caracterizado pela oração subordinada adjetiva. Agora, pessoal, com relação ao sentido, vamos lá. O meu irmão que mora em Manicoré vem me visitar. Pessoal, com relação ao sentido aqui, eu pergunto a vocês, será que eu tenho apenas um irmão? Ou seja, será que eu tenho muitos irmãos? Ou será que eu tenho apenas um? Né? Reformulando essa pergunta, com relação ao sentido, particularizando, lembrando sempre, o meu irmão que mora em Manicoré vem me visitar. Percebam, esse irmão, todos os meus irmãos, eles moram em Manicoré, certo? Todos os irmãos que eu tenho, eu posso obtender isso, certo? Eles moram em Manicoré ou apenas um mora em Manicoré? Então, vamos lá, o que vocês me respondem? Percebam que aqui, pela oração, é subentendido que eu tenho mais de um irmão, ou seja, eu tenho dois ou mais irmãos, ok? E percebo que somente aquele que mora em Manicoré é que está vindo me visitar, ok? Então, percebo que com relação ao sentido, percebo que a oração subordinada adjetiva está particularizando, restringindo, indicando qual é o irmão, qual dos irmãos que eu tenho que está vindo me visitar, exatamente aquele que mora em Manicoré. Então, percebo que a oração informa para a gente, subentende-se que eu tenho dois ou mais irmãos, ok? E percebam que não são todos que estão vindo me visitar, mas apenas um, aquele que mora
em Manicoré. Ok? Compreendido? Então, oração subordinada adjetiva explicativa explica, acrescenta uma informação que é conhecimento de todos e generaliza, ou seja, aplica a informação a todo contexto, a todo conjunto. Já a oração subordinada adjetiva restritiva irá particularizar, ela irá tratar apenas de uma parte, de um segmento, ok? E já que compreendemos isso, vamos praticar, ok? Então, para que a gente possa praticar, eu trouxe um pequeno quiz rapidinho aqui para vocês responderem junto comigo, ok? Então, a oração: as pessoas que me ajudaram eram gentis. A oração destacada é subordinada adjetiva ou uma oração subordinada adjetiva explicativa? Ela é restritiva ou explicativa? Gente, um tempinho para vocês pensarem. Tempo esgotado. E aí, qual é a resposta, pessoal? Que me ajudaram. Essa oração subordinada adjetiva, ela é restritiva ou explicativa? E a resposta é letra A, restritiva. Percebam que ela não tem vírgula, ela não é separada por vírgulas, ela não é isolada da oração principal. Percebam que ela caracteriza o substantivo pessoas, que está presente na oração principal. E percebam que foram todas as pessoas que ajudaram o sujeito ou apenas algumas? Percebo que foram apenas algumas pessoas, não foram todos. Então, estamos falando de uma parte dessas pessoas. Então, isso confirma a ideia para a gente que é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Ok? Vamos a mais um quiz, colocando aqui para vocês, olha só o próximo. O hábito de ler, que é tão importante, precisa ser estimulado. A oração destacada é subordinada adjetiva, certo? De qual tipo? Letra A, restritiva ou letra B, explicativa? Tempo para vocês pensarem. Tempo esgotado. E aí, o que vocês responderam? Se você respondeu letra B, creio que sim, você acertou. Temos aí uma oração subordinada adjetiva explicativa. Observem que essa oração subordinada adjetiva aqui é isolada por vírgula, então isso já prova que ela é do tipo explicativa. Percebam também que quando nós dizemos que é tão importante essa oração, acrescenta uma informação a mais sobre o hábito de ler, algo que todos nós já sabemos, que é uma informação, ou seja, que o hábito de ler é algo importante. Então, perceba que ela acrescenta uma informação que é de conhecimentos de todo. Então, isso prova para a gente, pelo sentido que ela é uma oração subordinada adjetiva e explicativa. Ok? Vamos a mais uma questão? Os tomates que estavam estragados foram descartados. Com relação aos tomates, letra A, todos estavam estragados? Ou letra B, apenas alguns estavam estragados? Tempo para vocês pensarem.
Muito bem, essa questão aqui trabalha com relação ao sentido que a oração subordinada adjetiva pode expressar. E percebo que essa oração subordinada adjetiva aqui, ela informa para a gente com a relação ali com relação aos tomates. Então, se você respondeu que todos estavam estragados, você acertou. A resposta correta aqui é a letra A. Por quê? Porque nós temos que estavam estragados, está isolado por vírgula. É uma oração subordinada adjetiva explicativa. Quando ela está presente, percebam que a ideia de estar estragado se aplica a todos os elementos que compõem aquele conjunto do substantivo. Então, significa que todos os tomates estavam estragados, passados. Ok? Vamos a mais um rapidinho para encerrar? Os professores, que são fundamentais na sociedade, merecem respeito. A oração destacada estabelece um sentido de que, letra A, todos os professores são fundamentais e merecem respeito, ou letra B, somente os professores que são fundamentais merecem respeito. Tempo. Muito bem, gente. Então, resposta letra A. Todos os professores são fundamentais e merecem respeito. Por quê? Percebo que aqui a oração subordinada adjetiva explicativa aplica a ideia de que é fundamental a todos os professores e todos os professores são fundamentais. Ok? Agora, qual a importância desse conhecimento? Para finalizar, o estudo das orações subordinadas adjetivas é fundamental para aprimorar a capacidade de expressão e clareza textual. Ao dominar o uso dessas estruturas, o falante ou o escritor adquire ferramentas para fornecer informações detalhadas e precisas sobre os termos que deseja caracterizar ou especificar. Mais do que apenas identificar as funções sintáticas, a compreensão da distinção entre as orações restritivas, que limitam o sentido sem vírgulas, e as explicativas, que generalizam usando vírgulas, permite evitar ambiguidades e transmitir a mensagem pretendida de forma exata. O uso correto das orações adjetivas, portanto, contribui diretamente para a riqueza vocabular e para a coerência na construção de argumentos e ideias. Ok, gente? Dito isso, vamos encerrar nossa aula aqui.